Bom dia, todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui em São Paulo de novo. São Paulo parece uma cidade que tem assim, uma certa seriedade sobre saúde mental. E eu trabalho aqui desde o ano passado com o pessoal do Abre e Prozac. Foi uma colaboração muito proveitosa e muito gostoso para mim. Hoje eu vou falar sobre uma jornada, a minha jornada de criar... Não, minha jornada começa quando eu começo na minha recuperação. Eu sou usuário, tomo 2 medicações toda noite. Eu me considero uma pessoa em recuperação ou superação completa, porque minha doença não interfere com a minha vida, sabe? Eu faço o que eu quero. E estou aqui nessa situação desde 1994. Hoje eu vou falar sobre reestabelecimento, empowerment, e porque esses conceitos me interessam. Bom, eu sou um usuário americano em estabelecimento, como eu te disse. Eu também, assim, além da medicação, eu também incorporei hábitos saudáveis na minha vida diária, como repouso e sono adequado, exercícios diários, 3 refeições nutritivas, uma rede de apoio de amigos. Também faço parte de uma comunidade espiritual. O empoderamento me interessa porque eu sei como funciona quando você está tentando fazer a sua vida ir para frente. O empoderamento, para mim, foi me envolver em um grupo de ajuda mútua de usuários que estava montando uma diretoria para usuários que estavam tendo alta de um hospital psiquiátrico em Cleveland, Ohio, onde eu estava morando. Cleveland é uma cidade assim, no meio oeste dos Estados Unidos. Eu percebi como usar minhas habilidades como repórter. Eu era um repórter de agente de notícias UPI no Brasil, nos anos 70, no começo dos 70. E eu vou falar um pouquinho sobre um episódio de empoderamento para mim, que fez uma diferença muito grande na minha vida e me lançou minha recuperação. Bom, eu trabalhei com esse grupo de usuários que estava montando esta diretoria. Eu percebi como usar minhas habilidades como repórter para criar uma diretoria que contribuiu positivamente para usuários e famílias da região de Cleveland. Eu também, como muita gente que tem transtorno mental, eu fiquei rotilado, sabe, depois do diagnóstico. E, assim, eu perdi muito autoestímulo e eu senti muito desvalorizado. Quando eu comecei a trabalhar com esse grupo de ajuda mútua em Cleveland, tinha uma pesquisadora lá que me aproximou e pediu para eu trabalhar dentro da agência na diretoria. Todo dia que eu trabalhava lá, era muito aberta para o trabalho, como quando eu quisesse. E ela passou a minha mesa dizendo: Richard, está tudo indo bem. Ou ela falou: você precisa de alguma coisa. E na hora de almoço, ela aproximou, disse que você quer sair com a gente para almoçar. Se não, ela perguntou: a gente pode trazer alguma coisa para você do almoço. Me valorizou muito isso. Eu trabalhei com esse projeto para 8 meses. Durante esses 8 meses, eu deixei de ser uma pessoa recluso. Eu fazia amigos lá com os outros usuários e também com outros grupos de ajuda mútua. Também eu entrei em uma comunidade espiritual que todo mundo me tratou bem. Eles sabiam que eu tinha um transtorno mental, mas isso não fez diferença para eles. Então, depois dos 8 meses, nós publicamos a diretoria, fez um sucesso. Eu senti que eu estava uma pessoa produtiva, contribuinte ainda à minha comunidade. E eu até arranjei um emprego assim, de meio turno numa agência de ciências sociais como agente comunitária. Eu fui o primeiro usuário empregado para aquela agência. Bom,
Depois daquele projeto de empoderamento, eu iniciei meu reestabelecimento, desenvolvi novos sonhos e estou vivendo a vida dos meus sonhos desde então. Então, por que o motivo recovery? Eu vou falar mais alguma coisa. Depois que eu mandei a cópia da diretoria para um terapêutico, um psiquiatra que eu trabalhei em Boston. Ele mandou de resposta, esse parece muito profissional. Ele disse para mim, por que você não toma o papel de informador de saúde mental para os outros usuários e para a comunidade? Eu tinha medo de falar em público, né, naquela época, mas eu achei isso seria um bom desafio para mim e também dava minha vida mais sentido e mais próximo. Indo para frente, comecei a vir para o Brasil para conferências e programas de saúde mental no final dos anos 70. Conheci muitos usuários, principalmente no Rio de Janeiro. Todo ano eu vi os mesmos usuários e dava para perceber que as vidas deles estavam mudando. Alguns tinham arranjado um emprego, outros estavam fazendo aula, alguns até casaram. Eles estavam no controle das suas doenças e tinham tomado para si domínio de suas vidas. Isso para mim é restabelecimento. Foi o que eu disse para mim mesmo e para os meus colegas brasileiros. Daí, em 2000, eu propus coletar histórias de restabelecimento para os projetos Transversões, onde o professor Eduardo Vasconcelos era diretor. E para o Instituto, eu fiz essa proposta para o Instituto Franco Basaglia, no Rio também. Eles gostaram da minha proposta e em 2001 eu fiz 2 viagens ao Brasil, onde entrevistei cerca de 27 usuários de toda parte do Brasil. Eu pedia para eles me contarem suas histórias de restabelecimento e como as coisas tinham melhorado para eles. Em 2006, eu e o professor Vasconcelos publicamos um livro com 17 histórias de restabelecimento, chamado Reinventando a Vida. O livro fez um sucesso. Depois eu fiquei sabendo que ele estava sendo usado em aula em faculdades no Brasil e nas associações de familiares e usuários, ele estava debatendo o livro. Isso foi uma alegria. Vamos agora passar para frente até maio de 2014, quando eu estava no Simpósio de Recuperação e Reabilitação em Campinas, São Paulo. Uma certa tarde do simpósio, um grupo formado, em sua maioria, por profissionais de saúde mental, estava debatendo no simpósio o tema de recuperação e reabilitação. Eu lembro que eles não conseguiram chegar a um consenso, porque, como a pessoa colocou, aspas, a gente não sabe o suficiente sobre restabelecimento no Brasil, porque ainda não vimos experiências suficientes de restabelecimento em usuários brasileiros. Quando eu ouvi isso, uma lâmpada acendeu em cima da minha cabeça e eu vi que minha missão na vida seria coletar narrativas de recuperação e superação em usuários brasileiros. Então, eu voltei para New Haven, Connecticut, onde eu moro, e comecei a pensar em jeitos para coletar narrativas brasileiras de recuperação e superação. Depois de falar com colegas americanos e brasileiros, eu inventei um plano. Em 2003, eu apresentei um programa de vídeo. Bom, isso é voltando um pouco para trás, mas você vai ver o sentido. Em 2003, eu apresentei um programa de vídeo de NAMI. NAMI é uma organização nacional de familiares. E esse programa foi chamado In Our Own Voice, em nossa própria voz. Esse programa de vídeo é organizado em 5 segmentos que os espectadores assistem e depois comentam. Cada segmento é seguido
por 2 usuários americanos contando suas narrativas correspondentes àquele segmento de vídeo. Até o final do programa, cada usuário contou sua própria narrativa. Eu considero que todo mundo no mundo moderno deveria ter uma narrativa corrente para contar. Não é somente para pessoas que não têm transtorno, mas especialmente para o usuário que precisa ter essa narrativa corrente. A gente teve muito sucesso com o programa Em Nossa Própria Voz no estado de Connecticut. Usuários amaram e o público também. No primeiro ano, eu e a minha equipe apresentamos esse programa de vídeo para mais de 100 diferentes públicos. E eu recebi um prêmio por esse trabalho. Então, depois do simpósio de Campinas, eu pensei, por que eu não adapto o programa Em Nossa Própria Voz para o público brasileiro, levando em consideração a cultura brasileira? Mostrei minha adaptação para meu amigo brasileiro, Dr. Mark Costa, que estava em New Haven trabalhando no Departamento de Psiquiatria da Universidade de Yale. O Mark gostou da adaptação brasileira, no qual criei 6 segmentos, começando com dias difíceis, e depois a aceitação, o tratamento, lidando com os problemas diários relacionados ao meu transtorno. Depois, eu sou um sujeito de minha própria história. E, finalmente, sucessos, esperanças e sonhos. Na apresentação hoje da Comunidade Fala, você vai ver estes 6 segmentos. A trajetória é como um trem, com cada segmento puxando o trem para frente, que nossa amiga Cristina Oliveira disse uma vez, eu lembro de você. Vai do ruim para o melhor, para o sucesso, para uma visão para o futuro. Então, eu mandei uma introdução para o programa de fala, Comunidade de Fala, com a adaptação e captação para Cecília Valares, um terapeuta ocupacional que eu conheci no simpósio de Campinas. E Cissa sempre estava aberta para novas ideias. Viajei para São Paulo em março de 2014 para apresentar o programa com a Cecília, que era muito receptiva às minhas ideias. É uma pessoa muito legal para trabalhar juntos. Recrutamos e selecionamos 10 usuários da região de São Paulo. Com a ajuda de Cecília, eu fiz uma captação de 4 dias para usuários. Deu no que deu. A equipe de São Paulo fez agora, neste primeiro ano, 44 palestras da Comunidade de Fala para muitos públicos diferentes. Eles palestraram em escolas de medicina para funcionários e alunos, alunos de enfermagem, de psicologia, do CAPS, de associações de usuários e familiares, funcionários de hospitais e outros grupos. São programados para apresentar a Comunidade de Fala aos vereadores da cidade de São Paulo no dia 1º de junho. Amanhã. Já pensou? Em abril de 2015, eu fui para Santa Maria, Rio Grande do Sul, a convite de Dr. Marta Noal, uma psiquiatra dinâmica que fundou uma associação de familiares e usuários que têm transtorno bipolar. Eu e Marta selecionamos e capacitamos novos usuários para dar as palestras da Comunidade de Fala em Santa Maria, e naquela região. Eles também apresentaram para vários tipos de públicos, inclusive em conferências regionais e colégios. Você talvez está se perguntando por que a comunidade teve tanto sucesso. Eu acho que a resposta está em 4 pilares. Com a exceção de alguns raros momentos e locais, a voz do usuário aqui no Brasil não tinha sido ouvido. O sistema de saúde mental no Brasil não empodera a voz do usuário. A voz do psiquiatra, com seu diagnóstico, identificação de sintomas, prescrição de medicação, etc., é muito forte. O clínico pega o que o psiquiatra deu e identifica problemas e fraquezas do usuário como áreas de ser trabalhadas, né? E geralmente é o clínico, o profissional de saúde mental sabe melhor e a pessoa que está em terapia faz o que o terapeuta diz. Os familiares geralmente obedecem o que o médico prescreveu. Se o usuário não colabora,
ele ou ela é um mau paciente, um cara revoltado ou uma menina rebelde. Nesse processo, aqui no campo de saúde mental, a voz do usuário se perde ou é ignorada. Eu nem falei ainda do outro voz forte, que é a de mídia. A mídia geralmente estigmatiza o usuário porque estabelece falsos estereotipos de que as pessoas com doença mental são violentos, ou perigosos, ou imprevisíveis, ou incompetentes. E, normalmente, o resultado desses estigmas injustos é a marginalização do usuário, que geralmente resulta no seu silêncio e isolamento. Com todas essas vozes fortes, a voz do usuário se perde ou não é ouvido, mas os usuários querem falar sobre suas vidas, suas realidades. Como vocês sabem, eu vi com meus próprios olhos em Connecticut, eu vi as entrevistas que fizeram com usuários brasileiros que quiseram participar do nosso programa Comunidade de Fala. Quando nós perguntamos a eles por que você quer trabalhar conosco na Comunidade de Fala, a resposta se repetia: eu quero ajudar os outros, eu quero contar a minha verdade, as minhas experiências, eu quero devolver ao mundo um pouco do que me foi dado. Estavam muito assim motivados, está vendo? Eles receberam ajuda e apoio e agora queriam devolver o favor de forma útil aos outros usuários. Quando eu comecei o projeto, eu achava que cada programa ia ter uns 690 minutos no mais. Mas conforme os usuários relaxaram e foram vendo em que seu público estava interessado, eles expandiram suas falas. Preciso deixar registrado que, após cada segmento, o público tem uns minutos para fazer perguntas e comentários. A conversa entre o palestrante e o público é, na verdade, o coração do programa. Essas trocas entre os palestrantes, usuários e o público é quando se dá a maior parte da educação e de compartilhamento das experiências. Então, agora o programa dura uns 2 ou 3 horas. Depois do programa, temos aplausos, emoções sendo expressadas e abraços, quando o público vem até os palestrantes e os agradece pessoalmente por dividirem suas histórias. O que o público ganha com este programa? No começo de cada programa, nós entregamos avaliações para os membros da plateia. Eles preenchem essas avaliações depois do programa, contando que eles são, o que eles gostariam no programa e que o impacto do programa teve neles. Algumas das coisas que eles observam, uma pessoa diz, ou escreveu na avaliação, ajudam a conhecer as realidades vividas pelos pacientes. Segundo, primeira vez ouvi relatos de pacientes. O depoimento é mais rico que o estudo de doença. Outra, conhecimento, valor agregado à profissão de psicólogo. E, finalmente, ponto de vista do usuário confere novas perspectivas no modo de olhar o processo de superação. Alguns comentários são relacionados ao estigma. Por exemplo, tiram um pouco do estigma do que as pessoas com transtorno mental não fazem atividades normais de dia em dia. E nós vimos a capacidade dos palestrantes, que não eram incompetentes, não é? Outros relataram a superação ou restabelecimento ou recovery. Através das experiências pessoais e de como foi o processo de superação. Outro, ouvir a própria pessoa que vive o problema falar de sua trajetória de superação vale mais que ouvir expertos que só conhecem o assunto teoricamente. E aqui um profissional disse, demanda do paciente em relação ao suporte terapêutico e significativa, aumentando a responsabilidade do profissional estabelecer um bom vínculo. Um estudante falou o seguinte, nós estudantes apenas temos contato com doenças através de teoria. Foi muito enriquecedor ouvir experiências de pessoas que passam
pelas situações difíceis. Os familiares, às vezes, voltaram à comunidade de fala várias vezes, porque cada programa tem 2 usuários diferentes contando suas experiências singulares. Um familiar disse o seguinte: com o familiar foi importante saber que ele pode levar uma vida produtiva e feliz, apesar de tantas dificuldades. Afinal, é possível, sim, envelhecer com um transtorno mental. Agora, você pode estar se perguntando qual foi o impacto que o programa teve nos usuários palestrantes. Eu me perguntei a mesma coisa e pedi para os usuários escreverem um breve testemunho contando como se beneficiaram depois do primeiro ano do programa. Aqui são 2 testemunhos. Uma pessoa diz, uma pessoa se chama João, que faz parte do nosso grupo. O ano de CDF foi para mim um ano de experiência num futuro melhor. Eu fui internado 4 vezes e por bastante tempo, mas foi só no ProESC e na comunidade fala que vim aprender a fazer amizade com outros portadores. Isso diminuiu minha solidão. Além disso, dar palestras é uma atividade extremamente gratificante. Não só para diminuir o estigma, o retorno vai muito além disso. A sensação de ser aplaudido, de ser importante, é um prazer que talvez nunca tinha tido na minha vida. Agradeço a todos por essa oportunidade. Outro usuário escreveu: nesses 12 meses em que estamos juntos, pode ter a oportunidade de ver meus colegas de jornada se tornarem amigos de vida. Pude compartilhar momentos tão especiais como a superação da estigma que vem sendo vencido a cada palestra com brilhantismo por cada um. Pude notar que cada um, à sua maneira, desenvolveu uma fala rica de vivências e experiências que emocionaram o público que nos assiste. E com muito orgulho que eu faço parte dessa equipe de pessoas tão especiais que marcam a minha vida de forma tão positiva, que me faz acreditar que um futuro melhor seria sempre possível. Isso foi José Alberto que falou isso. Ele foi um dos coordenadores da comunidade Fala em São Paulo. Os coordenadores ajudam a viabilizar as palestras comunitárias. Eles coordenam as reuniões mensais da equipe e remuneram os usuários pelo seu trabalho. Você notou que tanto o João quanto o José mencionaram ver o futuro para suas vidas como resultado desse programa. Ao enxergar um futuro para si, acreditar nisso, eles estão derrubando o mito que a doença mental é uma sentença de morte, que não há vida depois do diagnóstico. Os 2 tiveram uma doença que altera o curso da vida deles, mas ao invés de aceitar um destino sóbrio, eles colocaram suas experiências e vidas em uma história viva. E tem mais para ver. E os 2 estão animados com o que virá. Muito obrigado pela atenção e eu posso assim, responder às suas perguntas e comentários. Obrigado. Eu só queria dizer que eu tenho que agradecer muito ao Richard, porque eu participo desse grupo Comunidade de Fala, e a gente, e é o que ele falou, a gente faz esse trabalho com muito carinho, não só por trabalho, não só para trabalhar, mas é para tirar o preconceito e estigma da doença. E o Richard, ele conseguiu me escolher, né, como grupo, né? Só tenho que agradecer ele que ele foi um grande ajuda na minha vida. Porque eu não estou em casa sem fazer nada, eu estou fazendo uma coisa útil, né? Não estou lá parado na cama, deitado, assistindo televisão. Eu estou aqui para tirar mesmo o estigma da doença e lutar pelos caminhos. E é o que ele falou. Eu sempre falo isso na minha frase final, quando eu dou depoimento, que dá para a gente ser feliz, apesar da doença. E a felicidade, eu acho que não está no dinheiro, não está no poder. A felicidade está em volta da gente. Por exemplo, umas coisas que me deixam muito feliz é a Cibele, que é minha namorada,
e tenho meu hobby, tenho tudo, então ó, dá para ser feliz com a doença. Obrigado, Wagner. Muito obrigado. Eu acho o seguinte, que quando a gente começa de falar em público sobre nossa doença, nossas experiências, nossa recuperação, dá um novo sentido para nossas vidas, sabe? Isso foi o caso, depois daquela diretoria, eu comecei a falar publicamente. Eu acho que essa missão, sabe, eu já vi estudos americanos sobre isso, quando as pessoas falam sobre suas vidas, dizem que este tem um impacto mais legal, mais efetivo para acabar com o estigma, com o preconceito, sabe? Quando você conhece alguém que tem transtorno, é uma pessoa ordinária, mas está tendo uma vida uma vida significativa, que valer com este tipo de doença ou disabilidade, sabe?